Está na hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora das pesquisas em busca de uma vacina contra a Covid-19 e os cuidados na corrida pela imunização, novos tratamentos. Eu converso com Edmilson Migolski, que é pesquisador e médico infectologista do FRJ. Doutor, boa noite. Boa noite, é um prazer falar com vocês. Doutor, nós temos acompanhado aí com muita curiosidade e ansiedade as pesquisas, os testes das vacinas. São várias em andamento pelo mundo e várias no estágio final, a terceira etapa, né, a terceira fase, inclusive com aplicação aqui no Brasil. E, surpreendentemente, temos a da Rússia, que estaria pulando uma dessas fases. Eu queria saber como é que o senhor avalia a situação hoje, no geral. Pois é. É animador, né? O cenário é animador, porque tem grandes empresas apoiando grandes laboratórios, né? O caso de você vê o Butantan, a Fiocruz, né? Cada um com a sua parceria, uma com parceria europeia, outra com a parceria chinesa, laboratórios muito sérios. A questão da Rússia, não tem nenhum preconceito com o produto russo e nem preconceito com nenhum outro produto de nenhum outro país. A questão é quando você não tem para avaliar todos os elementos. No caso da Rússia, né, dessa vacina russa, o fato de você pular uma etapa, que é a etapa 3, que é a etapa, para quem não é da área de pesquisa, é a etapa que você envolve um número maior de voluntários para se assegurar, para se certificar da segurança da vacina e também para ver se a resposta imune, né, é boa e suficiente para, a princípio, evitar que uma pessoa que foi vacinada, depois, em contato com o vírus, desenvolva a doença. E por se tratar de um vírus muito novo, a gente tem que ter realmente muita segurança. E, na minha opinião, é complicado você pular etapas, né? Se fosse, por exemplo, para tratamento, onde você já avaliou que o medicamento ele é seguro e tem mostrado eficácia, e a doença vem matando, como, por exemplo, aconteceu com o AZT no HIV, né? Se observou em um determinado momento que não tinha nenhum antirretroviral para o HIV, e se observou que o grupo, na fase 2, que vinha tomando o medicamento em relação ao grupo que recebia placebo, esse grupo estava indo muito bem. E aí, então, se interrompeu, porque estava diante de uma situação que não era de prevenção, era tratamento, uma doença na época fatal, que era o HIV, e que com essa medicação realmente mostrou uma grande esperança e seria antiético manter um estudo nessas condições. Então, o que você faz para a doença é um olhar, para a vacina é outro olhar. Então, a gente tem muito mais exigência quanto à segurança de uma vacina do que até mesmo em relação ao medicamento. Você tem muito mais tolerância para um efeito adverso com o medicamento que vai fazer com que você recupere a tua saúde. Você, por exemplo, tolera uma quimioterapia, que você fique muito deprimido, que você venha perder o cabelo, que tenha lesões de mucosa, porque a doença é uma doença grave. Mas você não tem a mesma tolerância em relação à vacina, que você está evitando uma doença. Primeiro, que não tem uma letalidade da raiva, por exemplo. E segundo, né, que você tem que realmente ter segurança por ser um vírus novo. E outra coisa, para passar a palavra de volta, você colocar uma vacina em xeque, qualquer que seja a vacina, coloca todas as outras vacinas que são seguras e eficientes em xeque. Então é mexer com uma situação muito nobre, na minha opinião, que é a vacina. E as empresas que estão pesquisando, elas têm experiências em outras vacinas, em outras áreas, elas não chegaram agora para tentar descobrir medicamento. Agora, de qualquer modo, houve uma aceleração em relação ao tempo tradicional de teste, não? Houve, mas assim, o que aconteceu de interessante? Que a gente tinha uma base da vacina desde 2003, naquela época da pneumonia asiática. Então, aquela experiência, aquela cultura, aquele conhecimento que se adquiriu na ocasião, ele não foi jogado fora. Então, quando a gente fala que é uma vacina que está evoluindo muito bem as pesquisas, você pode ter certeza que parte dessa experiência, desse estudo, está lá em 2002, 2003, por conta da gripe, da pneumonia asiática. Então, pode ser que a gente tenha essa herança, primeiro ponto. Segundo ponto, que tem muita gente interessada, então nunca foi tão fácil obter voluntários para um estudo clínico, né, como está sendo agora, porque as pessoas estão apavoradas. E o fato de você ter a esperança de ter uma vacina segura e eficaz faz com que algumas pessoas que naturalmente não iriam se animar para ser candidatos, sejam candidatos nesse momento. Até porque tem muito receio de adoecer, embora, né, cá entre nós,
essa doença, quando tratada precocemente, é extremamente improvável que culmine com uma doença grave a ponto de internar ou até mesmo o paciente morrer. A gente cometeu alguns erros nessa pandemia, que é aquela, eu falo a gente porque todo mundo realmente falou isso, olha, fica em casa esperando gravar. Isso foi um equívoco que se cometeu e hoje eu sou totalmente contrário a essa opinião e acho que quem adoecer tem que procurar precocemente o médico, porque a chance do médico fazer uma medicação antiviral que dê uma segurada no vírus é enorme. A minha experiência mesmo aponta para esse entusiasmo com que eu me refiro ao tratamento precoce. Porque ainda tem uma grande preocupação em relação ao possível agravamento dos casos. Então, o senhor acredita que a pessoa que procurar assistência médica rapidamente, quando ela começar a sentir os primeiros sintomas, ela aumenta muito a chance de não ter um quadro mais grave? Vou te dar um número de Volta Redonda, que é uma cidade do interior do Rio de Janeiro, que vem estabelecendo o protocolo precoce com nitazoxanida, que é o medicamento que está sendo feito na saúde pública, e tem até hoje, presente data, né? Eu tenho dados da quinta-feira passada, eu tenho cerca de 161 pacientes de alto risco tratados precocemente com o esquema que foi idealizado para essa cidade, e nenhum paciente teve falência respiratória, nenhum paciente internou, nenhum paciente foi a óbito, e são pacientes de alto risco. Se você for pegar emprestada de estatística do Rio de Janeiro, por exemplo, que a taxa de letalidade, o que é a taxa de letalidade? Quantos pacientes morrem em 100 que desenvolvem a doença, né? Então, a taxa de letalidade no Rio de Janeiro está em torno de 7,6. Então, se eu tivesse 100 pacientes, 7,6 ou quase 8 iriam morrer. Com 160 pacientes, dentro do que a gente observa no Rio de Janeiro, eu teria cerca de 13, 14 mortos, mais ou menos, né? Em São Paulo, por exemplo, a taxa de letalidade é em torno de 4%, eu teria aí algo em torno de 6 ou 7 óbitos, fora os que internariam. Então, esse fato e esse dado que eu estou te passando, né, que é um dado auditável, monitorável e que pode ser investigado, se vocês quiserem, mostra o entusiasmo que eu falo da medicação precoce. Vai ter que ser precoce. Não estou falando para fazer preventivo, estou falando para fazer medicamento precoce, que seria dentro das primeiras 24 até 72 horas de iniciados sinais e sintomas, mesmo que não tenha um exame que venha confirmar se aquilo é mesmo ou não a Covid, porque, infelizmente, em 29% dos pacientes que desenvolvem infecção por esse novo coronavírus, o PCR para esse vírus, PCR é aquele você enfia o cotonetezinho, o algodão, para pesquisar, ele vem negativo, mesmo o paciente estando infectado pela Covid, né, por esse novo coronavírus. Então, a medicação precoce, para mim, faz a diferença enorme entre quem vai evoluir bem de quem pode evoluir mal. Isso quer dizer que todos os exames podem dar falso negativo? Pois é, infelizmente. E tem muito erro, né? Não sei se você viu as pessoas falando do teste rápido. E tem médico, infelizmente, muitos pacientes confundem o fato de ser rápido com o fato de ser precoce. O teste sorológico rápido é aquele que você fura o dedinho da pessoa e coloca numa placa. Ele é rápido, porque ele fica pronto em 15 minutos. Mas está longe de ser um resultado precoce, porque ele só costuma positivar depois de 7 a 10 dias de iniciados sinais e sintomas. Então, o que eu vejo hoje? A pessoa acha que o rápido é precoce, aí faz a sorologia, vem negativa, aí depois de 1 semana, 10 dias, ele ouve falar que tem o tal do PCR, que é um padrão ouro. Aí ele pede o PCR que vem negativo, que geralmente começa a negativar depois de 1 semana. Então, se pede os exames certos em momentos errados, né? Trocando essa ordem faz com que a gente não tenha o diagnóstico preciso. E o fato mesmo do PCR ser negativo, em alguns trabalhos, em até 29% das pessoas infectadas que vêm fazer esse teste, ou seja, de cada 100, 29 pode não dar nada e você acha, não é a Covid, não precisa tratar. E lembrar que esse medicamento que eu venho preconizando, ele tem uma ação antiviral contra vários outros vírus, inclusive algumas pesquisas foram feitas por mim em 2010, 2012, tem um trabalho que a gente apresentou no Congresso Internacional de Antiviral nos Estados Unidos, em São Francisco, em 2013, e a gente mostrou que ele tem também uma ação para dengue, uma ação para febre amarela. Tem outros trabalhos que não foram feitos por mim, que mostram que ele também tem ação para chikungunya, zika, influenza.
Ou seja, se você olhar para o paciente e achar que é a Covid e não é Covid, você errou o diagnóstico, mas é uma dessas outras viroses tão comuns entre a gente, você vai acabar tratando. Você pode errar o diagnóstico, mas não erra o tratamento, que é uma grande vantagem. Não iria por omissão, não é? Não iria, O problema é que é uma medicação off-label, né? Não está licenciada para esse fim. E aí, os puritanos da academia, eu sou da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, sou da Academia de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, tenho residência, mestrado, doutorado, MBA, quer dizer, eu ouso achar, mas tem gente que acha que não é o momento de achar. Eu acho que quando você reúne fatos e dados tão robustos, Volta Redonda é um exemplo, onde não teve nenhum óbito, nenhuma internação, ninguém com falência respiratória, a despeito de ser um grupo de alto risco, isso nos dá um ânimo suficiente para se basear não só em estudo clínico, mas numa experiência clínica que vem sendo exitosa. Agora, esse tipo de tratamento rápido, ele acaba superando aquelas estatísticas das pessoas que teriam mais risco de agravamento do caso, que falam pessoas com idade, pessoas diabéticas, pessoas com obesidade, tudo isso também é revertido se o tratamento for rápido? Exatamente isso. É isso que a gente está observando, não só na minha prática clínica. Veja bem, eu não faço clínica privada não, tá bom? Estou aqui fazendo propaganda de consultório, não faço. Eu sou professor com dedicação exclusiva para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas sou professor desde 93. Então, eu tenho um monte de médico que hoje atua, que foram alunos meus e que confiam no que eu falo. Então, tem um monte de médico fazendo isso. E a gente aí, meu irmão é médico, meu filho é médico, formado inclusive pela UFRJ, a gente tem aí uma casuística bem robusta de mais de 400 pacientes, mas seria menos auditável do que esse 161 de Volta Redonda. E é exatamente isso que você falou. Quando você faz a medicação precocemente, mesmo nesse grupo de alto risco, obesos, hipertensos, diabéticos, a evolução é outra, mas tem que medicar nas primeiras 24 até 72 horas. Quanto mais próximo do primeiro dia, mais exitoso vai ser o tratamento. Doutor, avançando as vacinas, a gente tendo condição de aplicação, o senhor acha que no ano que vem a gente começa a se livrar das máscaras? Essa é boa. Tem gente que usa máscara sempre, né? No outro sentido, mas vamos lá. Eu acho que a gente começa a ter eu acho que se livrar definitivamente das máscaras, eu acho que a gente não vai se livrar, mas assim, vai ser um outro conceito, né? Eu acho que a gente adotou espero que tenha adotado aquele modelo do Sudeste Asiático, onde a pessoa com algum sinal e sintoma, ele vem a colocar máscara não com medo de você, e sim por respeito a você. Eu acho isso muito legal, eu acho que a gente teve um novo pensar, um novo agir, e se eu comparar, a minha estimativa é, se eu comparar 2019 com 2021, esse purgando da análise de 2020, que veio todo ele com problema esse ano, eu tenho certeza que em 2021 nós teremos menos gripe, menos resfriado, menos coronavírus, menos conjuntivite, menos diarreia, menos de vômito, porque a população aprendeu a higienizar as mãos, a ter mais cuidado com o outro. Então, eu acho que a gente vai ter uma vida mais saudável a partir de 2021, abrindo mão, obviamente, das pessoas que estejam assintomáticas do uso da máscara, como a gente está usando hoje, por determinação, inclusive, governamental, né? Perfeito. Eu conversei com Edmilson Migolski, que é pesquisador e médico infectologista da UFRJ. Doutor, muito obrigada. Uma boa noite. Boa noite para você e para todos os nossos espectadores.